Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre citações e também sobre a segunda condicional. Então, eu tenho uma perguntinha para vocês. Você sabe identificar frases na segunda condicional? Sabe identificar quando ela está estruturada dessa forma? Bom, nós vamos ver alguns exemplos de frases na segunda condicional, mas vamos começar com essa citação aqui, ó, da Natalie Kogan. Uma quote. Quote significa citação, uma frase que alguém falou e eu estou repetindo aqui para vocês. Ela diz o seguinte: I don't think it's possible to be human and have no fear. Ela diz, eu acho que não é possível ser humano e não ter medo. E aí, você concorda com ela? Você acha que todo ser humano tem algum tipo de medo? E aí, do you feel something? Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? E tem uma pergunta aqui. What would you do if you weren't afraid? O que você faria se você não tivesse medo? Can you imagine the answers of different people? Você consegue imaginar as respostas que algumas pessoas podem ter dado para esse tipo de pergunta? Né? E o que você responderia? Mas eu trouxe aqui dois exemplos para vocês de pessoas que responderam essa pergunta. Uma pessoa disse assim: If I weren't afraid, I would sleep with the lights off at night. Se eu não tivesse medo, eu poderia dormir com a luz apagada à noite. Então, a gente consegue observar aí que essa pessoa tem medo de escuro, né? Ela tem que dormir com a luz acesa. Se ela não tivesse medo de escuro, ela dormiria com a luz apagada. A segunda pessoa, a outra pessoa, disse assim: If I weren't afraid, I would go back to being the person I used to be. Se eu não tivesse medo, eu poderia voltar a ser a pessoa que eu costumava ser. Então, essa pessoa mudou por alguma razão, por algum medo, ela deixou de ser quem ela era antes. E se ela não tivesse esse medo, ela voltaria a ser quem ela era. Então, nesses dois exemplos que eu dei para vocês, nós temos frases estruturadas na second conditional, na segunda condicional. E usamos a oração condicional do tipo 2 para apresentar situações impossíveis ou pouco prováveis no presente ou no futuro. Então, quando eu for falar de uma situação que é pouco provável ou até impossível de acontecer no presente ou no futuro, nós usamos a segunda condicional. Vamos pegar o exemplo que eu dei agora há pouco. Se a pessoa não tivesse medo, ela dormiria com a luz apagada. É possível ela dormir com a luz apagada? Nesse momento não, né? Porque ela tem medo do escuro. Então é uma situação improvável, quase impossível de acontecer. Nós temos aqui a estrutura da segunda condicional. Como ela é formada? Elas são frases compostas, toda condicional ela é composta por duas orações. Uma oração a gente chama de if clause, que é a condition, é a frase que vai expressar a condição. Por isso ela vai iniciar sempre com a palavrinha if, que significa se. Junto com ela, nós vamos usar o past simple, o verbo no passado simples. A outra parte da oração, nós chamamos de main clause, que é a oração principal. Ela é formada pelos verbos auxiliares would, could ou might, junto com o verbo principal. Ela vai expressar o resultado dessa condição. Olha o exemplo. If I weren't afraid, I would go back to being the person I used to be. Se eu não tivesse medo, eu poderia voltar a ser a pessoa que eu costumava ser. Lembra que você também pode inverter ali a ordem das orações, sem problema nenhum, o tempo verbal vai continuar o mesmo e você vai retirar a vírgula se você fizer a ordem inversa das orações. Temos aqui então as referências. Nesse vídeo, nós falamos sobre citações e as orações condicionais. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!